começo preocupante. Manter o sistema que nos tem ajudado bastante, tem minimizado o número de finalizações que nós temos sofrido. A questão é que nos detalhes, nos erros, nós temos sido penalizados. Portanto, é continuar a trabalhar o sistema. 2 jogos, 2 derrotas, o time de Renato Paiva não convence. Acho que o jogo é claro, não é muito difícil de analisar. Há uma equipa que quis ganhar, há uma equipa que foi superior em todos os números e há uma equipa que foi superior só no número, que foi na eficácia. Simples. Se o Botafogo foi melhor apenas no número de gols, como disse Renato Paiva, o Bahia precisa melhorar e muito a pontaria. E lá atrás os erros sobram. O Botafogo entrou como quis no único chute a gol no primeiro tempo. Júnior Santos fez 1-0. Chegámos a um golo e depois do golo que nos deu vantagem, voltámos a baixar. É verdade que o tricolor teve mais posse e chegou perto de balançar a rede. Jacaré resolveu o problema e com muito estilo. Gol importante para levar o empate para o vestiário. Só que parou por aí. Faltou inspiração no segundo tempo. Bahia e Botafogo pareciam contentes com o empate. O jogo se arrastou até Tchê bater bonito no canto esquerdo de Marcos Felipe. Mas entregarmos por completo ao jogo, como é normal no grupo. Um grupo muito digno, foi sempre muito digno ao longo da época e mais uma vez o confirmou no jogo. Renato Paiva já tinha feito algumas mudanças no time. Uma delas foi Biel, que deu outra cara ao ataque tricolor. No fim, o Bahia ainda tentou uma pressão. Kaique jogou para fora a melhor chance. Resultado: o Botafogo foi melhor no número de gols e o Bahia segue sem pontuar no Brasileiro. De facto, os números são o que são e isto é para ganhar jogos, mas de facto, jogando assim, é significado de crescimento desta equipa. E esta equipa vai continuar a crescer. E o Bahia no campeonato da Série A do Brasil vai ser uma equipa de menos a mais. Queríamos muito ganhar, conseguimos ganhar, perante uma equipa muito bem organizada, muito bem orientada, que jogou bem, mas a nossa teve uma dedicação total ao jogo e conseguiu uma boa vitória. A gente ouve a coletiva do Paiva e aí ele diz assim, uma equipe que quis ganhar e a outra que foi melhor no número de gols. É difícil, viu? É duro. Alguém precisa explicar para ele que no futebol brasileiro, de pontos corridos, o que vale é bola na rede, né? O que dá os 3 pontos é, de fato, o número de gols marcados. No jogo de ontem, alguns atletas tiveram momentos de inconsistência. O Bahia chegou a ter um volume, chegou a atacar mais o Botafogo, mas foi ineficiente na sua finalização. Mais uma vez, para mim, né, o Paiva se equivocou na forma com que ele colocou o time. Eu bato muito nessa tecla da necessidade de se manter a sequência na equipe. E, o Biel voltou de uma gripe, por isso não começou. Pelo amor de Deus, você está de brincadeira, né? Não tem justificativa. Até porque se o Biel não tivesse condição, ele não estaria no banco e não teria entrado no decorrer do jogo. O Biel hoje é o melhor jogador em atividade no Bahia, né? Junto com o Cauli, tem trazido resultados bons. Então, se ele está à disposição, ele tem que jogar. Você queria colocar o Ademir, mude seu esquema, né? Mas tem coisas que a gente não consegue entender. Contra o Bragantino, faz uma mudança louca no meio de campo. Aí vem contra o Botafogo, já muda lá na frente. E a gente não consegue ver o time do Bahia dando liga por isso. Gente, futebol é sequência. Quanto mais ele não der padrão à equipe, mais a gente vai ver o Bahia tendo dificuldade em campo, como vimos ontem contra o Botafogo, que foi melhor no número de gols. Não era a equipe que queria ganhar, como você disse, Renato Paiva, que foi o Bahia, mas foi eficiente. Em 2 jogos tem 6 pontos. Ninguém está dizendo aqui que é terra arrasada, tem 36 rodadas pela frente. Para o Bahia se ajustar, para o Bahia conseguir entrar nos trilhos. Tem tempo? Tem. Mas se continuar a toda a rodada cometendo esses mesmos erros, aí, amigo, não tem tempo suficiente que dê conta. Perdão, Nelson. O primeiro gol, os 2 gols do Botafogo, eles são idênticos. Por lados opostos, Nelson.
O primeiro pelo lado esquerdo. O jogador recebe a bola, faz o famoso e velho 1-2. O Júnior Santos dá, recebe de frente do pivô e aí tem o mérito dele. Inclusive, dribla, o Júnior Santos acabou com o jogo. Ele que é de birimbau. Júnior Santos vai, dribla o Chaves como se estivesse passando por um bebê, dribla mais 2 e faz o gol. Foi uma tabela com 6 contra 2. 6 contra 2. E o Bahia comeu, tomou o gol. No segundo gol, é mais uma tabela onde o cara, Tietê toca, o cara tá solto, devolve de novo. 3, 4 contra 2. 4 contra 2. E o cara vem de novo a finalização. Isso demonstra o quê? Que tá tendo um equívoco recorrente nessa postura que a defesa adota. E todas as vezes, no primeiro tempo, foi o time tido como titular, que por vezes se desencaixa no seu sistema defensivo. Ontem, Gabriel, mais uma vez, não esteve em um bom dia, em uma boa noite, melhor dizendo. Por quê? O jogador tem que ter coragem. Paulinho foi lateral esquerdo, eu vi, quando ele começou. Você recebe a bola, no mínimo tenta girar para ver se tem espaço. Não tem, faz o que todo treinador pede, volta, começa. Mas se tem, segue o jogo. Vezes, Gabriel Xavier, Chaves, Rezende, o único que tentava levar era o Jacaré. Aí vai criticar, você agora defende o Jacaré. Não estou defendendo, estou falando fato. É verdade. Então assim, Paiva tem que parar de tentar fazer com que a gente enxergue um jogo que só ele enxergou. Enxergue uma situação que só ele viu. Ele foi muito elogiado no início porque falava a verdade. Agora que a corda aperta e ele acha que papai Saf não vai demitir ele por nada, ele vai criar asa para querer bater de frente e ficar mimadinho. Se quer ficar mimado, fique, irmão. Eu não vou calar minha boca por você, por Saf, pelos cambau 4. Ninguém vai calar minha boca, a não ser Deus. O dia que Deus disser acabou, acabou. O dia que Ju disser assim, ó, Baraúna não vem mais. Fora isso, irmão, vai ter que aturar mesmo. Porque eu não tô aqui inventando nem criando. Só isso, Nelsinho. Ninguém aqui está criando nada, não. A gente só não está vendo o que ele vê. Quer falar, Paulinho? Vai lá. Bom, na verdade, eu concordo, né, com o Baraunas e com o próprio que a Juliana falou, com o Nelsinho, e vejo justamente isso. Na verdade, eu acompanhei também o jogo e vi que o Bahia, no primeiro tempo, fez um bom jogo, porém, no segundo tempo, ficou, quando estava empate o jogo, aquele jogo muito burocrático, sem procurar agredir, né? Amarrado. Quando tomou o gol, aí sim, começou a ter iniciativa para tentar buscar o resultado. Aí o que eu falo sempre, por que não buscar o resultado quando o jogo estava 1-1? Então, acho que tem razão em parte dos comentários e eu acredito que o time que está jogando em casa, ele teria que ter uma postura mais ofensiva. Ô Paulinho, eu queria aproveitar a sua presença aqui para falar sobre essa situação da lateral esquerda do Bahia, né? Tá aí essa situação. Chaves teve um investimento milionário do Projeto City, 18 milhões pela contratação do jogador, que tem suas características positivas, a gente sabe. Em alguns jogos ele consegue aparecer bem, mas tem tido muitas críticas pelo lado defensivo, inclusive uma parte da torcida já pedindo para que o Matheus Bahia volte a ter oportunidade. Queria que você analisasse um pouquinho ali esse setor que você comandou tão bem, né? Ju, é a posição que eu fico à vontade para falar, né? Eu vejo que é um jogador que foi feito investimento, que é um jogador fisicamente bem forte, porém, talvez esteja havendo uma falta de entrosamento com os companheiros, na parte defensiva principalmente, onde ele não consegue ajustar a marcação, ele sempre está exposto, como foi no primeiro gol, ele tomou um 2 e conseguiu ser batido facilmente, o jogador concluiu em gol. Então, eu acredito assim, que o que está faltando realmente é um pouco mais de encaixe, aí mais uma vez sendo driblado ali. Então, assim, principalmente na parte defensiva. Na parte ofensiva, ele já também não vê tanta produtividade dele assim, então teria que ter esses ajustes aí na parte defensiva, né? Fala, professor. Eu, Ju, achei que o Bahia fez um bom primeiro tempo, mas o Paiva fala, parece que o Bahia massacrou o Botafogo, né? O Bahia usou os corredores bem, o Ademir e o jogador Cauli chegaram bem, o próprio Jacaré e o Chaves. O Bahia teve mais o controle, teve mais a posse de bola, empurrou mais o Botafogo, deu poucas oportunidades, o Botafogo chutou a primeira vez aos 30 e poucos minutos, quando fez o gol. Mas o goleiro Lucas Perry não fez grandes defesas. O Bahia chegou perto de fazer um lance de conclusão perigosa em algumas vezes, mas não foi um massacre. Foi um primeiro tempo que o Bahia foi superior. Isso vai para o intervalo com a esperança de um segundo tempo melhor. Só que o Paiva, ele sabe disso. Ele tem que fazer a preleção não em cima do Botafogo que jogou o primeiro tempo, e sim do Botafogo que vai voltar no segundo tempo. O Botafogo vai voltar corrigindo o que ele deu de espaço. Então, a equipe carioca asfixiou o Cauli
que não apareceu e foi desidratando ao longo do segundo tempo. A equipe do Botafogo não deu mais os corredores como fizeram na etapa inicial, então você não via mais a Ademir passar por ali a toda hora, o próprio Chaves, o próprio Jacaré. O jogo foi se igualando nesse aspecto. Ficou confortável para o Botafogo, que tirou um empate de 1-1 na etapa inicial, saiu no lucro. E em dado momento, o técnico Luiz Castro, ele mexeu antes do Paiva para oxigenar o time dele com jogadores descansados, fortaleceu o corredor central, não perdeu força do lado, porque ele tirou o Vitor Sá, colocou um jogador novo, entende? E a equipe do Botafogo foi crescendo gradativamente e fez uma jogada que o Tietê teve o mérito, né? Fez uma jogada pelo corredor central ali, uma tabela, o Tiquinho Soares ajeitou, ele bateu de fora. E o Bahia depois chegou de forma aleatória. Ali o jogo, Ju, já dá uma desarrumada taticamente, você não deve nem levar em consideração aquelas chances que surgem, são no abafa. Você pode até empatar e virar, mas não é mérito de uma organização. Correto, Paulo e Baraúna? Eu vou fazer o seguinte, porque eu queria saber de vocês em relação às escolhas do treinador. Time que ele saiu, as modificações que ele fez durante o jogo. Por exemplo, a gente comentava até em off aqui, eu enxerguei em determinado momento do jogo a necessidade dele fazer a mudança de esquema, inclusive apostar lá na frente no Ademir Biel com o Everaldo, mas ele fez aquela mudancinha, feijãozinho com arroz, parece para não se comprometer. Olha a explicação. Mas espera lá, mas qual demora a trocar? Mas demora porque queria que eu substituísse quando? Ao intervalo? Eu não tenho que fazer substituições. Eu não sou obrigado a fazer substituições. O time estava a funcionar. Para mim, não é só opinião, já sei. Eu já sei que não é só opinião. Portanto, o time para mim estava a funcionar. Fez uma excelente primeira parte, mas eu tenho que substituir porquê? Não tenho que substituir. Eu comecei a substituir com o cansaço do Iago, que era notório, com o cansaço do Iago, com o cansaço do Everaldo, que também era notório, com o Ademir, que estava a perder discernimento, e eu mexi na equipa. As peças não funcionam. Eu não quero substituir para a equipa piorar, eu quero substituir para a equipa melhorar. Em relação ao sistema, é o sistema que temos trabalhado. Porque os mesmos vocês dizem, a equipa era muito vulnerável, sofria, era avalanches ofensivas dos adversários, deixou de haver avalanches ofensivas dos adversários. E eu relembro, os 2 golos que sofremos no Bragantino, temos 2 bolas controladas por nós. Que isto me diz, a equipa não sabe defender. Pá, só para me rir, porque o Iago perde uma bola, é um erro individual, como é óbvio, que ele... Já falámos sobre o tema, faz parte, mas depois o Iago também está no lance do nosso golo e fez um excelente jogo a seguir e durante. E depois é uma bola que o Ademir também perde e a partir daí a gente não joga sozinhos, os adversários também jogam. A primeira jogada é uma jogada de um forte 1 contra 1, passa pelo Chaves, mas espera lá, o Roberto Carlos era o melhor defesa esquerdo do mundo e também passavam muitas vezes por ele. Acontece, é o jogo, os outros também jogam. Lamento, se vocês vêm para aqui ver um Bahia que ataque 100 vezes, 100%, tenha 100%, isso não existe, nem aqui nem em lado nenhum. Temos sido penalizados. O Botafogo tem quase 2 oportunidades de golo e fez 2 grandes golos, em especial o segundo. Vou tirar mérito a quem fez o golo? Não, é um remate fantástico, a bola entra ali numa combinação direta, a linha não saiu, golo. Botafogo passou-nos por cima, não passou. Bragantino passou-nos por cima, não passou. Agora a questão é, no sistema e o sistema. O senhor pediu o Cicinho no último jogo, matou o Cicinho a época toda e pede o Cicinho no último jogo. O que é que quer que eu faça? O pai é inteligente com as palavras, Ju. Então o que é que ele faz? Ele foge de uma pergunta e diz um monte de verdades depois. Né? Qual foi a opção que ele deu? Que teria que mudar no intervalo do jogo? Não fazendo isso... Mas ninguém falou isso. Ninguém falou isso, entendeu? Ele poderia mudar com 15 minutos. Ele poderia colocar o Biel sem tirar a Ademir. É isso que o torcedor estava pedindo. Ele podia mudar o esquema que não estava mais funcionando. Todos vocês acompanham as coletivas. Vocês acompanham a coletiva do Renato. Você lembra que ele disse que só colocou o sistema com 3 zagueiros quando ele tinha peças à disposição? Olha a lista de relacionados, veja quantos zagueiros tinha na relação. 2. Tinha peças à disposição? Ele tinha peças à disposição? Não tinha. Para fazer 3 zagueiros, ele só tinha 2 zagueiros no banco. Sim. A relação toda tem 2 zagueiros. Então ele diz e desdiz. Só mudei o esquema, um dos esquemas que mais se encaixou quando eu tinha as peças. Tinha peça ontem, ele pegou um volante
que tá tendo que jogar de zagueiro para não ter que tirar alguém do meio, porque hoje é o que melhor está jogando como volante, que é Rezende. Os outros estão jogando porque estão jogando na dele. Rezende tá jogando de zagueiro e ainda tá jogando melhor do que os que estão jogando de volante. Tá? Que pra mim tinha que jogar na posição dele de primeiro volante. Só que assim, pra jogar na posição dele tem que sair alguém. Ele não quer tirar esse alguém. Por que Chaves não podia ter saído do jogo ontem? Em dado momento do jogo, Chaves também estava cansado e errando muito mais do que acertando. Por que não Matheus Bahia? Tá? E aí o questionamento que eu fiz, ele tenta responder e que nem Patropi mesmo, fala e não fala nada. Ele tenta nos dizer o seguinte, as peças eu tirei porque estava cansado. A gente não questionou quem ele tirou. A gente questionou quem entrou. Será que Diego Rosa, com todo respeito à pessoa, tô falando do atleta a cada jogo, Diego Rosa, pelo que vem jogando, merecia ter entrado primeiro do que Daniel Mugni? Será que Kaique merecia ter entrado no jogo como atacante ou não poderia ter permanecido o Ademir? Ou não poderia, e volto a dizer, porque você criticastes o Cicinho, agora pede Cicinho. Velho, eu não tenho nada contra o jogador. Eu tenho contra o que ele vinha jogando, Nelsinho. Mas se ele manteve o jogador no grupo e traz pro banco, ninguém, né? Traz pro banco, teve janela para contratar e não contrata ninguém, porque ele confia. Se ele confia, ele pode utilizar.